início do século XX, os cientistas estavam às voltas com um problema surpreendente, conhecido como radioatividade. O que, depois de algum tempo, entendemos é que alguns átomos emitem radiação. Na verdade, 3 tipos de radiação, e ficaram conhecidas como radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Esse fenômeno da emissão da radiação é um fenômeno quântico, porque tudo que acontece no nível mais elementar possível é, na verdade, um fenômeno quântico. Ora, a radiação alfa consiste na emissão por parte do núcleo de uma partícula alfa. O que é uma partícula alfa? É um núcleo do átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, se aqui eu tenho um núcleo de um átomo cujo número atômico é Z, para grandes valores de Z, né, nós sabemos que o núcleo acaba se tornando instável, de forma que repentinamente um bloco se desprende do núcleo. Esse bloco consiste de uma partícula alfa, um núcleo do átomo de hélio. Essa é a radiação alfa. Núcleos emitindo ou soltando pedaços do núcleo, né? Blocos, né? Contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Ele faz isso aqui à procura da estabilidade, né? Para dar estabilidade ao núcleo, né? Esse é um tipo de radiação. Outro tipo de radiação, nós vamos ver depois, é a radiação gama. A radiação gama são fótons, né? E, finalmente, a radiação beta, onde o que sai do núcleo e que é visível, né, é o elétron. Mas também tem o neutrino que sai, mas isso é muito escapa à detecção, né? De forma que temos então aqui os 3 tipos de radiação. Vamos discutir 2 tipos de radiação à luz da teoria quântica, porque é a única que é capaz de explicar esse fenômeno. De explicar, na verdade, os 3 tipos de radiação. Ora, uma coisa surpreendente que se percebeu é que uma partícula alfa não tem energia suficiente para sair do núcleo. Se dependesse da física clássica, não haveria radiação alfa, porque isto não é possível. Por que isto? Ora, vamos considerar, né, em primeiro lugar, o potencial ou energia potencial de interação entre a partícula alfa e o núcleo que ficou. Ora, essa energia potencial, ela depende da distância e ela é dada por 2 vezes, né, a carga, porque agora eu estou falando que de energia potencial eletrostática, isso. 2 vezes a carga do próton, que vamos chamar de E, né, a carga do próton. Eu tenho 2 prótons aqui, 2 vezes E, vezes a carga do núcleo que ficou, mas agora ele tem Z menos 2 vezes
a carga de um próton, dividido por 4π epsilon zero e aqui 1 sobre R. Portanto, o U de R, agora vamos chamar isso aqui coulombiano, vamos apenas chamar de CO, né? Coulombiano, né? Coulombiano de R é igual a 2 vezes Z menos 2 vezes E ao quadrado dividido por 4π epsilon zero. Estou usando aqui o Sistema Internacional de Medidas, o sistema MKS. De forma que o gráfico deste potencial, se eu analisar tão somente este potencial, o gráfico tem essa forma aqui. Só olhando para o potencial coulombiano. Esse é positivo, isso aqui é positivo, tudo isso aqui é positivo, e agora 1 sobre R. De forma que esse potencial, essa energia potencial, ela é sempre positiva e vai crescendo à medida que R cresce. Se eu continuasse isso aqui, ela tenderia aqui a mais infinito, mais infinito. Acontece que, quando eu estiver próximo de um valor que eu vou chamar de R0, R0 pode ser pensado como sendo o raio do núcleo. Aqui, na realidade, nós temos no interior do núcleo, já que eu tenho forças de curto alcance, eu tenho agora uma outra energia potencial, devido às forças fortes. Né? Ora, o modelo que se emprega usualmente é o seguinte, é admitir que o potencial agora, ou energia potencial, né, U de R, é tal que isto aqui seja válido apenas até o valor de R0. Abaixo desse valor, em geral, se considera o potencial como sendo constante, o zero, né? O zero. Então, o zero. Potencial, energia potencial constante, devido às forças fortes. Né? O fato é que é um modelo, né, onde a gente considera o potencial para R maior do que R0 como sendo este, dado por essa expressão, e dentro do núcleo o potencial constante. Este é, portanto, o gráfico da energia potencial, né, da partícula alfa, percebido por uma partícula alfa. Acontece que a energia de uma partícula alfa, ela é usualmente menor do que esse valor da energia aqui. Então a pergunta é, mas como pode ter acontecido da partícula alfa sair de dentro do núcleo, tendo que passar por essa barreira que poderíamos chamar de barreira coulombiana? Ora, temos aqui então dois pontos que classicamente seriam pontos de retorno. Este aqui e esse aqui, que é absolutamente proibido, né? Vamos chamar esse valor aqui de R. Esse R depende do potencial, né? Porque para este valor aqui de R, eu vou escrever que a energia é igual a U de R. Né? É igual a U de R. U, na verdade, aqui no caso,
é o colombiano. O colombiano. Muito bem. Ora, agora nós devemos nos lembrar do resultado anterior, né? Onde nós calculamos a probabilidade da partícula estar nessa região que classicamente é uma região proibida. Então, para esta energia, claro. Né? Então, temos aqui um problema, de novo, de efeito túnel. É como se, do ponto de vista da teoria quântica, houvesse aqui, nessa barreira do potencial, um túnel e ela passaria dessa região para outra. Que, classicamente, essa região é absolutamente permitida, mas essa não. Muito bem, então, Gamow propôs uma expressão, né, para determinar a probabilidade de transmissão. Vamos chamar esse P de P índice T, é a probabilidade de encontrar a partícula fora do núcleo e saindo do núcleo. Utilizando o que? Argumentos que nós chamamos hoje de argumentos semiclássicos. Mas veremos que esta expressão é absolutamente semelhante àquela que nós obtivemos antes, para uma barreira bem mais simples. A expressão é obtida por Gamow, E elevado a aproximadamente, né, porque isso é sempre aproximado, utilizando agora métodos semiclássicos, né, E elevado a menos 2 vezes G de E. Vamos explicar aqui quem é G de E. G de E é uma função da energia e que é dada por raiz quadrada de 2 vezes a massa da partícula alfa, mas é praticamente igual a 2 vezes a massa do átomo de hélio, porque o elétron aqui conta muito pouco, né? Dividido por H cortado, dividido por H. E agora eu tenho uma integral aqui. Essa integral vai desde o valor R0, que é igual a, digamos assim, o raio do núcleo, se pode aproximar bastante bem pelo raio do núcleo, né? Até este valor R, onde R é tal que ele é obtido em função da energia, porque E é igual a U de R, onde U, aqui eu tomo só a parte da energia potencial elétrica, devido à interação entre o núcleo que ficou e a partícula alfa. Então, esta é a expressão para U colombiano, só levando em conta a energia elétrica. Muito bem, agora aqui eu tenho a integral de U de R menos E, porque nessa região o U, a energia potencial, é maior do que E. Então, raiz quadrada de U de R menos E vezes dr. Aqui não se usa aquele tipo de argumento que eu usei antes, né, de uma onda plana, né, que incide sobre essa barreira, uma outra. Aqui
fazemos uso do método conhecido como sendo o método semiclássico, mas não vale a pena a gente entrar em detalhes, né? O fato é o seguinte, de novo, se a barreira for muito alta em relação à energia, porque tudo depende, na verdade, dessa diferença, né, de U de R menos E dentro dessa região aqui, dentro dessa região. A gente leva em conta, basicamente, essa região, né, ou entre essas duas regiões esféricas, ou entre essas duas esferas, né, ou entre essas duas superfícies esféricas, né? Essa região é uma região esférica. Muito bem, de forma que ele logrou êxito, né, em, utilizando o método semiclássico, escrever uma expressão para a probabilidade, né, que tem uma partícula alfa de escapar do núcleo a despeito da existência de uma barreira de potencial, né? Ora, veja-se que vamos agora, né, imaginar, é por isso que eu escrevi esta expressão aqui, vamos imaginar que a barreira não seja exatamente essa, mas seja uma barreira como aquela que nós consideramos antes. U é igual a U0 e essa distância aqui é igual a 2 vezes A. Veja-se que se U for constante, né, então G de E, é claro que eu estou partindo agora desta expressão para chegar a uma anterior, porque isso aqui também vale no caso unidimensional, né, de forma que eu tenho que x de E, xe é igual a menos, ou melhor, x de E é igual a raiz quadrada de 2 vezes m, m é a massa da partícula, dividido por h cortado, e agora aqui eu tenho raiz quadrada de U0 menos E, e essa integral agora seria o integral em x de menos A até A. Portanto, eu tenho aqui 2 vezes A. Consequentemente, se eu estiver considerando este caso, veja que esta expressão me leva ao resultado anterior, né, onde aqui eu tenho menos 4 vezes A, vezes raiz quadrada de 2m sobre h cortado, raiz quadrada de U0 menos E, né. O fato é que, no caso do decaimento alfa, se usa basicamente o mesmo argumento. Ele ocorre por conta do efeito túnel. E assim, Gamow logrou êxito em explicar por que esta parte do núcleo se desprende dele, a despeito de haver uma barreira de potencial, que do ponto de vista clássico, nunca haveria decaimento alfa, se eu olhar apenas para um gráfico da energia potencial. Portanto, o decaimento alfa é um fenômeno quântico, que só pode ser explicado pela teoria quântica. Portanto, a radiação alfa é uma radiação que ocorre por conta do efeito túnel.